Bom, boa tarde, Alê. Eu estou agora aqui, gente, vocês podem ver num lugar diferente, estou na casa do Chico Machado, nosso coordenador do discurso, querido, porque estava tentando resolver essa questão da... As pessoas estão me vendo, Chico, porque eu estou me vendo pequenininha, é isso mesmo? Estou te vendo, mas se tu quiser clicar ali no mosaico que muda a visualização, tu vê as 3 telinhas direitinho ali embaixo à direita. Melhor. Beleza, que eu consigo ver. Então, estou aqui na casa do Chico para tentar melhorar um pouco a qualidade da nossa comunicação, porque as 2 primeiras aulas ficaram muito comprometidas, né? Por conta de trancar e eu não conseguia avançar no conteúdo, ficou bem difícil para as pessoas acompanharem. Então, a gente vai fazer essa experiência nessa aula, que é a penúltima aula aqui pelo Meet Jitsi, com uma banda larga melhor, e eu já vou providenciar a minha banda larga também, porque agora, para esses tempos, vai ser fundamental, né? Mas para a gente também não perder mais tempo, eu vou seguir, né? Porque na nossa aula passada, por conta dessas coisas de trancar muito, acabou que eu fiquei acumulando o conteúdo que eu queria ter encerrado no nosso último encontro. Então, muito brevemente, né, para a gente não retornar mais e poder avançar e logo entrar nos processos de criação, a gente conversou sobre como é que nasce uma... Diga lá, Chico. Desculpa, só para o Alexandre confirmar para a gente se o som e a imagem estão ok para ele. Por favor, Ale. Oi, não, tá tudo certo aqui, para mim tá aparecendo, só a minha foto que eu não... A minha imagem que não aparece, não entendi por quê. Aqui diz que a câmera está desabilitada, não sei, às vezes o Jitsi é assim, às vezes entra e sai de novo, tudo bem. Só para uma informação geral, a Paty está aqui em casa, mas cada um está numa peça separada, por isso que a gente está sem máscara, tá? Medidas de segurança foram tomadas. Desculpa, Patrícia. Não, mas é bom falar mesmo, Chico, assim, fiz todos os protocolos de segurança para poder vir aqui, porque realmente eu não queria dar uma outra aula, gente, que fosse com uma qualidade de transmissão tão ruim. Eu sei que foi super pesado para vocês, foi pesado para mim, né? Então, achei que valia a pena arriscar e aí tentar já na semana que vem, tentar não, estar com a minha internet melhor. Mas então, seguindo adiante na atividade, a gente encerrou a nossa atividade fazendo um apanhado muito breve do que a gente costuma chamar que é o nascimento da filosofia da memória, ou do estudo filosófico da memória. Agora, por que eu estava pensando, né, por que eu estou me debruçando tanto sobre memória, né, já o terceiro encontro onde a gente vai falar disso, para a gente pensar o tempo, num curso de extensão, né, porque é importante, eu acho, quando a gente está falando de decolonizar o tempo, ou de criar estratégias para se emancipar, né, frente ao tempo, de pensar num tempo realmente livre, é muito importante que a gente entenda que o que a gente chama de tempo é uma força livre, é uma força não dada, e que existe uma diferença entre o que a gente entende como tempo, como força física, como grandeza, e o que são as convenções a respeito do tempo, e como é que essas convenções serviram, muitas vezes, para formatar os modos de subjetivação no tempo, né? Os modos de nós nos construirmos no tempo. Então, um pouco o que eu estou querendo apresentar para vocês com o conceito de memória, o que é memória? Não existe um conceito definitivo a respeito de memória, existem autores que falam de memórias e não de memória, mas, num certo senso comum, a memória é como nós construímos o tempo no corpo, como é que nós organizamos a experiência do tempo no corpo. Ou seja, é algo que... Esse é o meu conceito, né? A partir de muitos e muitos autores que eu li.
E o que isso significa? Isso significa que o que a gente sente como tempo, muitas vezes tem muito pouco a ver com o tempo de Greenwich, com o tempo convencional da Terra, que foi um tempo, uma convenção de tempo que se estabeleceu em um determinado período, quando a Inglaterra era o epicentro econômico, cultural e colonial do mundo. E a partir dessa perspectiva, desse local, foi dividido o planeta. Acho que todo mundo lembra dessas coisas que a gente aprendeu na escola, né? Como se fossem gomos de laranja, a partir de um meridiano fundamental, que é Greenwich. Então, a diferença que existe entre o movimento todo dos planetas, de nós em relação aos planetas, a Terra, o Sol, a Lua, a complexidade desse movimento em escala global, né, com outras forças gravitacionais que o produzem, e um simples movimento em relação ao meridiano colonial é muito grande. Então, tudo isso porque desconstruir, estou falando tudo isso porque para desconstruir a noção de tempo como temporalidade dos segundos, como temporalidade cronológica, né, convencional, a gente precisa imaginar o tempo como uma força livre, como uma força que nos atravessa a partir de outras configurações de percepção. Vou dar um exemplo muito simples, assim, do que aconteceu hoje. Chico, tu poderia fazer uma mudança para mim, querido? Sim, diga. Eu acho que a gente já pode colocar no slide, enquanto eu falo, a gente pode colocar no quarto slide, que já vai rememorando um pouco as informações do Aristóteles e do Platão. Vou passar acho aqui. Que talvez seja mais útil para as pessoas que estão... Esse aqui? Não, mais um. Ah, perfeito. Aqui. Que tem um resuminho. Isso, né? Então, dando um exemplo bem, assim, pueril, né? Mas uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu estava na casa da minha mãe, e a minha mãe, ela já tem idade, ela tem 85 anos, mas ela segue sendo uma pessoa muito bem-humorada. E uma certa altura, eu e minha mãe, a gente estava começando a falar umas besteiras, assim, a gente fala muita bobagem, e eu comecei a rir, e ela também, e a gente não conseguia mais parar de rir. E uma certa altura da risada, eu não conseguia parar de rir mesmo. Eu comecei a chorar, eu tô falando para vocês, estou com vontade de rir de novo. Eu comecei a chorar de rir, as lágrimas caíam de tanto rir. E quando a gente ri muito, o riso ele é muito terapêutico, né? Ele é muito curativo, porque você começa a limpar o fígado e o estômago e as nossas glândulas de uma maneira muito natural, né? Tanto que a coisa de sair a lágrima do riso é porque a gente está limpando mesmo, né? Está limpando tudo, está limpando o corpo, está limpando a mente. E aí eu parei para pensar depois, que eu consegui me recompor, e eu falei, meu Deus, eu não me lembro a última vez que eu ri dessa maneira. Eu não sei quanto tempo durou, se eu for olhar no relógio, essa experiência. Mas ela foi uma experiência tão... que criou uma linha de fuga, criou como se ela tivesse aberto um outro tempo no meu dia, através de uma experiência completamente inusitada. E aí eu parei para pensar, falei, nossa, eu acho que a última vez que eu ri desta maneira, foi no carnaval, porque eu tinha bebido muito, porque lúcida também eu nem me lembro a última vez, talvez no Réveillon, nas férias. Então, assim, essa experiência, esse tempo dessa experiência, o que eu estou querendo apresentar com esse meu exemplo, ele é um tempo que ele não cabe na cronologia. Ele não cabe, ele é um tempo dionisíaco, me parece, é um tempo de outra ordem, e que é esse tipo, essa qualidade de uso do tempo que eu estou querendo propor nos nossos jogos de aproveitamento do tempo aqui no Tempo Livre, né? Qual é o instante da minha vida onde eu tenho abertura para uma experiência que não cabe no relógio, não cabe nos minutos, que não cabe nos segundos, né? Então,
toda essa minha elegia da memória, minha tentativa de apresentar para vocês o conceito, é para que a gente entenda que memória, na minha perspectiva, como eu falei, é a forma como a gente constrói a experiência do tempo no corpo. E ela não precisa do tempo cronológico para ser potente. Ela pode durar muito tempo, ela pode durar pouquíssimo tempo, se a gente for pensar como grandeza, né? Então, brevemente, para a gente entender como é que o ser humano foi pensando a experiência do tempo no corpo, a memória, eu tinha apresentado na aula passada, sob muitas interrupções, né? Esse pequeno resumo que, de novo, eu estou compartilhando com vocês, que é a herança do Platão e do Aristóteles, que, embora sejam duas teorias muito diferentes, eu estou apresentando de uma maneira muito breve, gente. Eu já falei isso algumas vezes, né? Porque não é realmente o aporte para um projeto de extensão se aprofundar conceitualmente no tema. Mas, como eu estou construindo o conceito de memória como experiência do tempo no corpo para a gente aplicar na criação, vamos só resumir para eu poder seguir. Então, da herança aristotélica e platônica, o que é que passa para o período da escolástica, que é o período seguinte, dando grandes saltos históricos, né? O período da filosofia medieval, que nós não vamos falar porque não dá tempo. A distinção entre dois tipos de memória, uma que ela é uma conservação da sensação apenas, e outra que é uma memória que ajuda na vontade de conhecimento, na vontade de construção de conhecimento. Então, como é que nós operamos duas memórias? Podemos operar dois tipos de experiência do corpo no tempo. Um que padece, né, um que simplesmente captura e sofre as percepções, mas outro que trabalha essas percepções em sínteses de criação de conhecimento. Essa separação vai ser muito importante para a etapa que a gente vai falar hoje, que são os projetos racionalista e empirista para a memória. Porque em ambos, mas de formas diferentes, essa separação ainda vai estar como uma operação muito importante de produção de conhecimento. Então, o contraste entre o caráter passivo e natural dessa memória retentiva, a memória que a gente simplesmente acessa, mas a gente não lembra muito dela. Se a gente for pensar hoje, talvez a gente não lembre porque a gente não consegue dar sentido para essa lembrança. E aí eu acho uma provocação de novo interessante para a nossa conjuntura, onde nós estamos sendo super excitados em termos perceptivos, né? Nós estamos sendo super estimulados na percepção, embora pareça que não, né? Porque a gente está isolado, mas a gente está muito conectado, a gente está recebendo muita imagem, e como a gente viu na aula passada, acima de tudo, para o Platão e para o Aristóteles, a construção das memórias se dá por imagem, construção de imagem, imagem de sentido. Mesmo assim, o cheiro, o paladar, formariam imagens, impressões no corpo, e são essas imagens a base... Eles formalizaram a teoria da percepção, gente. Platão e o Aristóteles formalizaram a teoria da percepção. Quando eles dizem que tudo que nos afeta gera imagem, eles estão fundando a percepção, né? Aquilo que nos afeta é um campo pré-simbólico perceptivo. Agora dei uma volta, porque eu sou muito encantada por esses dois. Embora, gente, agora eu fiquei com vontade de explicar uma coisa importantíssima para vocês que me ocorreu hoje. Vou falar rapidinho também. Esses autores que eu estou usando, com uma certa, com bastante autocrítica, na verdade, eu devo dizer para vocês que eles não são autores decoloniais, muito pelo contrário, né? O discurso é uma atividade que se propõe de uma maneira muito comprometida, né, também a resgatar procedimentos e autores numa perspectiva decolonial, autores que não são tão usados na academia, e de repente eu apareço para vocês com esses autores que simplesmente são a base da filosofia branca, clássica e moderna, né? E todos os autores que eu vou apresentar para vocês são autores muito
muito de um pensamento muito majoritário, né, masculino, branco, enfim. Mas são os autores que eu utilizei na minha tese. Nessas alturas da vida, eu estou começando a me aproximar de outros autores para pensar a memória, porque eu adoro esse tema, eu vou continuar pesquisando ele o resto da vida. Mas eu não acho que eu ainda tenha, de fato, maturidade conceitual e teórica para utilizar esses autores para vocês, nas atividades com vocês. Então, queria fazer um meia-culpa aqui, e apontar que realmente não são autores decoloniais. Pretendo muito rapidamente assim começar a trazer outros pontos de vista de outras epistemologias para pensar a memória, mas eu acredito que ainda assim, a partir desses autores, seja possível a gente empreender uma ação decolonial, tomarmos uma atitude decolonial frente ao tempo. Pontuando mais uma vez, assim, que eu me preocupa muito que toda essa nossa situação de isolamento, de perda da experiência de convivência com o outro, de estarmos muito submetidos à precarização do trabalho, à precarização das relações, à precarização da própria saúde, que isso nos torne ainda mais vulneráveis, o nosso tempo fique mais vulnerabilizado para a exploração do capital, para a exploração daquelas pessoas que seguem lucrando com a nossa força de trabalho e com o nosso tempo de trabalho, com o nosso elan vital, que nós deveríamos estar investindo na nossa construção como sujeitos do conhecimento, da experiência. Então, boto fé que a gente possa, através desses caras, romper com certos mecanismos aí que, se a gente deixar, eles vão tomar todo o nosso tempo de criação. Então, as últimas informações lá da arte clássica da memória e da filosofia clássica da memória, as bases físicas da memória, né? A memória não é mais, como eu tinha falado lá no começo da primeira aula, ela não é mais o sopro da mnemosine, né? Ela não é mais a deusa a quem a gente presta tributo para que ela assopre uma inspiração, uma lembrança na nossa cabeça, no nosso corpo. Lembrando que a mnemosine é a mãe das musas, então na filosofia, na teologia grega clássica, todas as artes são filhas da deusa da memória, todas as artes nascem da memória. Acho isso um dado importante. Com Platão e com Aristóteles, a questão da memória passa a ser um objeto de investigação do corpo. Ou seja, eles também fundam a memória como o campo da experiência do tempo no corpo. O corpo como agente condicionante da formação das imagens. No Platão, das imagens enganadoras, né? É muito importante que a gente separe, já no Platão, o que seriam as imagens fantasmata, né? Aquelas imagens da percepção fugidia, que são tão falíveis quanto é o próprio corpo, das imagens das astêmata, né? Das imagens do saber noético, do saber real, as imagens que nos conduzem para o mundo das formas. Para o Aristóteles, de outra maneira, todas as imagens estão fluindo no corpo, plasmadas no corpo e na alma. É preciso se desenvolver as ferramentas filosóficas que depurem as imagens e separem as imagens fugidias, né, as imagens fantasma, das eikon, das imagens do conhecimento. Este é um processo corpóreo para o Aristóteles, é bastante diferente do Platão nesse sentido. E o último ponto é a cooperação entre as funções da alma e do corpo, né, na produção de memória e na relação da memória com o conhecimento. Ou seja, eles também fundam uma premissa de que é possível se ter vontade de conhecimento através do trabalho da memória. Lembrar, como a gente já viu, também é um ato que envolve a vontade. Isso é particularmente importante, gente, porque a gente começa a pensar que aquilo que nós lembramos no fluxo todo da percepção
pode ser um mecanismo de construção de si, voluntário. A gente é construído de muitas maneiras, né? Mas eles estão falando da possibilidade, da Boulez, da possibilidade de autossubjetivação no tempo através da memória. Por favor, gente, eu estou falando muito, às vezes eu falo muito rápido. Me perguntem ali no chat, tá? Como eu falei no chat, ali na nossa conversinha, porque é bem diferente para mim apresentar todos esses conteúdos tão, às vezes, pesados, quando eu não consigo olhar para os alunos e ver a reação deles. Então, vocês me interrompam a hora que vocês quiserem, o Chico vai me ajudar, para que eu responda a vocês, porque senão eu fico falando aqui também, e sem saber se vocês estão conseguindo, enfim, dialogar com essas coisas que eu estou apresentando, né? Então, a princípio, a gente teria encerrado aqui a nossa breve apresentação, muito breve, eu diria quase vergonhosamente breve, mas assim, para a gente poder ter tempo para que a atividade avance. E agora a gente vai entrar, vamos dar um salto temporal imenso, que é um salto que um pouco não, vai deixar de fora todo o período medieval, para a gente chegar já naquilo que a gente chama de modernidade. Você pode, por favor, Chico, querido, dar um slidezinho a mais? Sim, eu só estava aparecendo um pouquinho aqui, primeiro para o Alexandre não se sentir sozinho aqui. Agora apareceu a Lana ali também. E o ET Bilu, gente, buscando conhecimento. Até o ET Bilu veio comigo. Para mim, o André já deu um retorno aqui para ele, tá tranquilo do timing aqui no chat, tá? E para mim também, tá tranquilo o timing aí, a velocidade, tudo maravilha. Vou chamar o próximo slide aqui, então. Vamos adiante. Só um pouquinho, deixa eu só já carregar aqui. Enquanto o Chico está carregando, gente, assim, para quem está... Oi? Acho que deu uma desconfigurada aqui, eu vou deixar esse aqui e vou, ao mesmo tempo, recuperar a imagem original que tu fez, mas tranquilo, deixa comigo. Igual, vou ali compartilhar o que está aparecendo aqui, janela do aplicativo. Está arrumando, gente, eu vou só, assim, apresentar essas coisas aí que eu... pronto. Acho que ficou pequenininho, né? Eu vou reformatar ali e já volto. Vão olhando aqui que eu já entro com uma imagem melhor. É que cortou ali, né? A Alana está falando. Não, pode falar, querida. Não, é que eu ia dizer que estava bom, mas aí agora eu vi, porque o tamanho tá bom, mas agora que eu vi que está cortando na lateral. É o PPT que está configurado, mas eu resolvo. Vão daí que eu resolvo aqui sem vocês verem. Só enquanto, então, o Chico está arrumando, muito rapidamente, né? Quem tiver interesse em estudar esse período, que é o período que vai, na verdade, desde a ascensão da oratória romana, onde há uma mudança muito forte, a filosofia da memória sofre uma transformação imensa no período do Império Romano, onde ela acaba sendo vinculada às artes oratórias, ao projeto pedagógico das artes oratórias. Então, ela, como atividade de conhecimento, acaba ficando um pouco diferente, tanto a herança de Platão quanto a herança de Aristóteles. É preciso seria preciso entender um pouco essa transformação em linhas muito gerais, né? Mas não vai dar tempo da gente fazer, então vamos seguir. Mas essa filosofia já transformada pela oratória romana, ela vai chegar na Idade Média ainda mais desfigurada, digamos assim, em relação à filosofia original do Platão e Aristóteles, e já vindo desse legado romano como parte de um projeto pedagógico, mas um projeto pedagógico muito mais conectado também com a oratória, em que o estudo da memória, para ele continuar sendo legítimo dentro da escolástica, né, dentro dos projetos escolásticos,
era necessário que os filósofos escolásticos conseguissem encontrar alguma virtude, né? Porque os projetos pedagógicos do período escolástico são projetos evidentemente cristãos. Então, a qual virtude cristã a memória poderia estar ligada? E aí a gente tem a escola dominicana, né, o Alberto Magno e o Tomás de Aquino, seu aluno, que vão ser os caras que vão manter a tradição do estudo da memória, cada um com a sua teoria dominicana da memória específica, com atribuições específicas que também caberia falar, mas não dá. Mas são os autores que conseguem, de uma certa maneira, preservar o estudo da memória como um processo corpóreo, porque nesse período da escolástica existe uma questão muito grande a respeito dos saberes do corpo, né? O tipo de inatismo escolástico, ele é um inatismo para o qual não há aquele trânsito de que eu tinha falado no slide anterior, né? Aquele trânsito de cooperação entre corpo e alma para a formação de memória. Quando esse projeto é submetido ao crivo escolástico, ele enfrenta todas as questões morais, aonde o corpo está ligado a um lugar não mais da falência, só da falência perceptiva, né, como era para o Platão, aonde o Platão condenava o corpo não necessariamente por questões, me parece, morais, mas pela própria falibilidade da matéria orgânica. Para os escolásticos e para todos os filósofos, quase todos os filósofos que eu conheço, pelo menos cristãos em geral, se trata do corpo como um lugar do pecado, da danação, das percepções não só fugidias, mas condenáveis, né? Então, como é que se justifica que haja memória, que exista a possibilidade da memória, se ela é produzida pelo corpo e se o corpo é um local de luxúria, de pecado, de todas aquelas coisas que a gente sabe, né, às quais eram atribuídos os saberes do corpo nesse período. Então, a gente passa também muito rapidamente por esse lugar, porque já estamos na metade da aula, né, e queria terminar realmente hoje, chegar na faculdade, no processo de transição da memória como faculdade para a memória como fluxo. A gente chega no período final da escolástica tardia, nos primeiros anos do iluminismo, com um processo acelerado de separação, ou de começo de separação das verdades da fé, das verdades da razão. Não que o conhecimento verdadeiro, em qualquer momento nesses primeiros anos, estivesse desvinculado de Deus, não estava. Se tratava, acima de tudo, de como é que a gente coloca o corpo para acessar o saber transcendental, isso desde Platão, mas agora completamente atravessado pela doutrinação cristã, né? Então, como é que a gente melhor entende o corpo? Essa primeira ciência, ela não é uma ciência que vem para emancipar o corpo, acho que todos sabemos disso, né? Mas ela vem para tentar entender como é que funciona esse corpo para melhor se conectar com o divino. Inclusive, não sei se vocês sabem que nos primeiros escritos do Descartes, ele achava que era na glândula pineal, né? A glândula pineal seria uma parabólica que nos conecta com Deus. É engraçado, é curioso. Mas a gente tem as separações da fé, das separações das verdades da fé, das verdades da razão, neste lugar, né? De que o corpo, ele não é mais o lugar da danação, mas ele é a máquina que conecta com o saber divino. Então, vamos tratar de entender como é que essa máquina funciona. Os mistérios do corpo, agora acho que vocês estão conseguindo ver melhor, né? Eles se tornam a grande fronteira, no meu modo de ver, a ser iluminada, e por isso o desenvolvimento de tantos aparatos de investigação, né? Existe um autor que talvez vocês conheçam, que se chama Hans Ulrich Gumbrecht, que é um grande nome dos estudos da presença. Ele chama esse período da virada hermenêutica do homem moderno, né? Ou a virada hermenêutica da nossa história. Por que virada hermenêutica? Porque é quando o homem... vocês sabem, tem alguma referência de como eram as pinturas medievais do Bruegel, do Bosch?
a iconografia medieval, sim, né? Se vocês observarem, elas eram um mapa, elas eram planificadas, aonde eu até podia ter colocado aqui mas é bem fácil de vocês encontrarem na internet, né? São imagens em que todos os elementos, todas as figuras, é aquele monte de gente, né? Primeiro que é aquele monte de figura, aquele monte de casa, aquele monte de bicho, dragão, o diabo a quatro, e todos eles no mesmo plano. Todos eles equipotentes na figura. Por quê? Porque todos eles estão sendo olhados por Deus. É como se nós, olhando, estivéssemos acessando um olhar divino que olha para a sua criação. E nessa criação, homens, mulheres, vaca, o diabo a quatro são todos iguais. A virada da Renascença e do Iluminismo nas artes visuais, ela é marcada pelo quê na pintura? O final, a arte gótica tardia também, mas muito em relação aos santos, né? Aos grandes retratos, aos grandes pinturistas de retratos humanos. O que isso significa quando Gumbrich apresenta a teoria da virada hermenêutica? Que o homem, nesse momento, se descola da natureza, se descola da criação e passa a olhar ele para ela. Então, não é mais Deus que olha. E nós olhamos para o homem. Por isso, o grande pletora de retratos, né, que começa a partir desse período da arte, né? Muitos retratos e muitos retratos humanos. É o homem descolado da natureza e o homem olhando a si mesmo através dos retratos. Isso é bem importante, né, no sentido da arte como uma representação de uma filosofia, de um projeto filosófico, né? E aí, nesse contexto, de novo, gente, estou dando saltos cronológicos, assim, gigantescos, né, mas como a gente já está com meia hora, a gente chega na modernidade com duas grandes correntes filosóficas que vão pensar a memória. O racionalismo, do nosso querido René Descartes, e o empirismo do senhor David Hume. Racionalismo francês, o empirismo inglês. Vão fundar as duas tradições europeias modernas, né, do pensamento sobre a memória. Mas, embora as duas sejam absolutamente estruturantes em termos de pensar as grandes narrativas científicas modernas, elas são radicalmente diferentes em termos... tá aí, ó, o Chico trouxe de volta para a gente, essa é do Bruegel, né? Eles são do período renascentista já, mas como tu falou, essas pinturas deles guardam a lógica total do pensamento de espaço medieval, né, que a gente chama de Idade Média e tal. Não, é esquisito, mas não tem erro nisso. É uma contradição que existe. Exatamente, porque a gente está falando da história de uma maneira, obviamente, gente, que não acorda um dia, né? Agora acabou a Idade Média, agora começa a Renascença, agora vou dormir um dia no Iluminismo, vou acordar outro dia. Não é assim, né? Os processos vão se contaminando, as próprias épocas são difíceis de se definir quando a gente precisa sempre delimitar quais são os enunciadores do tempo, né? Por exemplo, essa é uma pintura de que ano? Desculpa, eu tirei. É 1300, 1400, por aí, assim. Finzinho da... já é perto de... eu dei período muito longo, eu fui impreciso, mas eles são do início do Renascimento. Não veio o caso. Detalhes demais. Esse período, esse período um pouco que eu estava mesmo localizando, fim ali no slide, né? Escolástica tardia e início da Renascença, a gente pensando, né, que isso a cultura é um fluxo, não é estanque, né? Não é cortadinha. Mas seguindo adiante, então, chegamos lá no nosso senhor René Descartes, um cara amado e odiado na mesma medida, né? Mas sem dúvida um dos grandes fundadores da ciência branca colonial e da filosofia branca colonial, que tanto nos ainda
modula, né? Modula a nossa forma de pensamento. Eu acho talvez importante, gente, assim, que embora pensar que o Descartes se tornou um filósofo muito fácil da gente odiar, nós das artes, né, e nós que gostamos das ciências humanas e dos pensamentos do corpo e das epistemologias do corpo, mas eu acho muito importante que a gente faça um esforcinho de ler a obra do Descartes no contexto em que ela foi produzida, né? Então, a que forças obscurantistas ele se opunha. A gente está falando de uma época onde as pessoas ainda iam para a fogueira, né? Elas ainda eram mortas por defender certas ideias, principalmente em relação ao corpo. Então, o policiamento em relação à atitude filosófica, à construção filosófica, ainda era muito grande. E aí o Descartes, ele vai falar algumas coisas interessantes, né? Quando ele lança o discurso sobre o método, que é a principal ainda obra dele, ele cita a memória na 5ª parte, mas o grande tratado dele sobre a memória não é o discurso, são as meditações metafísicas, né? O Descartes, bem ou mal, ele faz um esforço extraordinário de tentar encontrar procedimentos concretos para se entender o funcionamento das coisas do corpo. E isso eu acho que nós temos que ser eternamente gratos a ele. Se a gente pensar ainda que a gente está vindo de uma época onde uma pessoa, sei lá, nascer anão, era considerado... Pode pular mais um, querido? Posso. Ah, não, é que aí já volta já vai para o empirismo. Não, pode deixar aqui mesmo. Okay. Se a gente pensar que pessoas que nasciam com coisas que hoje a gente sabe que são síndromes, né? São questões genéticas e que não significam necessariamente... Não tem absolutamente nada a ver com defeitos, mas tem a ver com singularidades do ser, naquela época eram consideradas marcas do demônio. Esse esforço científico do Descartes de criar um conjunto de procedimentos, que é o método. O que é o método? Vamos nos debruçar um pouquinho, então. O método seria o conjunto de procedimentos práticos e filosóficos pelas quais se é possível separar, através de pesquisa, de ferramentas, aquilo que lá o Aristóteles principalmente queria, né? Separar as imagens fictícias das imagens reais, separar as ideias fictícias das ideias reais, separar aquilo que é enganação daquilo que seria real. Ou seja, o Descartes, de uma certa maneira, ele vai dedicar a vida dele a criar uma ciência para concretizar o projeto platônico da depuração da memória, da depuração da percepção. Todos os instrumentos de medição, todas as regras, ele tem as 4 regras, né, do discurso, que são a regra da... Eu posso apresentar depois, estou um pouco preocupada com o tempo, né? O tempo, sempre o tempo. Mas eu posso deixar depois para vocês um pouco mais detalhado qual era essas ferramentas que o Descartes desenvolveu para tentar separar o que é memória real, o que é imagem real do que é fantasia. Elas, como movimento inicial, elas são realmente muito fundamentais, porque elas nos tiram, de uma certa maneira, tiram o homem de um fluxo muito pouco consistente, eu acho, muito volátil sobre os processos do corpo e da vida. Então, não é possível que a gente vá passar a vida inteira achando que um trovão é o diabo que vai nos matar. Não, é preciso entender que foi uma corrente elétrica, que ela sai da Terra, que ela não vem do céu, em que contexto ela acontece, né? E outro procedimento muito importante que a filosofia do Descartes traz é, no meu entender, um certo aporte que nos permite nos pensar como seres humanos. Claro que a ideia do cogito ergo sum, né, de que nós existimos enquanto somos seres racionais, esse é o grande slogan, digamos assim, né, da virada hermenêutica.
Somos humanos porque existem processos específicos que nos constituem como espécie, diferente dos outros animais. E esses processos são baseados na ideia da racionalidade. Qual racionalidade? A capacidade de nos conectarmos com o saber de Deus. Isso é muito importante, né? Seríamos nós, os seres humanos racionais, não porque detemos saber, mas porque detemos um corpo e uma alma que nos permite ascender. E aí, como é que este corpo, o corpo de todos os seres humanos, pode ascender? Num certo sentido, embora autoritário, visto hoje, ele está inaugurando a ideia de sujeito moderno, no sentido de que existe um homem comum, um homem e uma mulher, onde as mesmas coisas vão funcionar aqui, na Ásia, em qualquer lugar do planeta. É óbvio que hoje a gente pensa diferente, mas essa ideia é uma ideia moderna e é uma ideia do Descartes. Então, só para a gente amarrar um pouco a questão das memórias, é no Meditações Metafísicas, onde ele vai se debruçar especificamente sobre o conceito da memória. Mas vejam, ao passo em que ele elege a racionalidade como aquela faculdade que vai nos caracterizar como humanos, que vai nos definir como humanos, todas as outras faculdades no projeto cartesiano, elas acabam se tornando periféricas, residuais em relação à grande operação que é a razão, né? Elas estariam a serviço da razão. A percepção, a sensação, os sentimentos, a memória, a imaginação, todas essas outras faculdades estariam a serviço daquela grande faculdade fundadora que é a razão. E a memória, coitada, ela fica muito mal alojada, porque nesse tipo de racionalismo não existe aquele movimento lá do Platão, da reminiscência, né, da possibilidade de nós termos uma memória ativa. A memória para o Descartes, ela é muito mais algo que está ligado às percepções que não foram aprovadas pela razão, porque o que o método faz é estruturar procedimentos racionalizantes, estruturar procedimentos pelo qual o homem pode aprimorar a racionalidade. E a memória, na medida em que ela levanta um conjunto imenso de imagens, muitas dessas imagens não aproveitáveis para os processos de racionalização, ela está muito próxima para ele da loucura, do sonho, do delírio, de processos do homem que não servem à razão, que estão muito mais ligadas à esfera primitiva, né? À esfera animal. Para o Descartes, essa era uma questão muito importante, né? O que é da esfera racional humana no homem e o que é da esfera animalesca, né, da esfera vegetal, que ele chamava de alma vegetativa, né? E aí, assim, historicamente, a gente sabe que muitos seres humanos, os índios, os aborígenes, esses primeiros racionalistas pós-cartesianos, não consideravam seres humanos porque acreditavam que só tinham a alma vegetante, que era a alma dos sentidos. Então, coitado da memória, ela fica um pouco ali perdida, ligada aos sentidos, e não serve muito para as coisas que interessavam a construção de um homem do Descartes. Mas, de qualquer maneira, gente, vejam que essa ideia de memória, quando a gente estuda a ciência hoje, ainda há uma herança muito forte. Eu digo para vocês, porque eu estudei bastante para uma artista, não para uma médica, né? Eu estudei alguns neurologistas importantes. É impressionante a dificuldade de entender a memória como alguma coisa que não seja isso da esfera vegetante, né? Da alma vegetante, da parte vegetante da alma, que nem dizia o Platão. Desculpa, o Descartes. Podemos ir adiante, Chico? Sim. Deixa eu trocar. Outro grande... Oi, bem? Sim. Vou só trocar o slide aqui. Pronto. Outro grande nome é o senhor David Hume, criador de uma filosofia. Ele não gostava, não sei se ele chamaria exatamente dessa forma, mas de uma teoria do pensamento,
chamada de empirismo, ou dentro do empirismo de associacionismo, porque o empirismo acabou que ao longo da história ficou um guarda-chuva maior de filosofias ligadas à percepção, né? O Hume, ele tem uma história interessante, porque ele lançou a primeira obra dele, e ele, como era um projeto já muito distante da tradição racionalista, ele teve muito pouco sucesso, assim, o coitado do Hume, ele foi um pouco, nos primeiros anos, um pária da filosofia moderna, exatamente por quê? Porque ele traz uma perspectiva, num certo sentido, muito radical, de considerar que os verdadeiros, em linhas muito gerais, que os processos que produzem o verdadeiro acesso ao real, ao contrário do racionalismo, não se dão por um caminho de eliminação das percepções para se chegar na ideia, mas, ao contrário, o próprio pensar como ideia é o grande atravessador da experiência filosófica, é o grande agente que confunde, que ilude. As ideias são a grande ilusão da filosofia. A verdadeira experiência filosófica está numa teoria da percepção, numa teoria das imagens perceptivas. E como é que a gente opera a depuração dessas imagens? Pela própria experiência, e não para que elas produzam alguma ideia fora da experiência. É a experiência que determina o caminho para se chegar à verdade. Ele continua com ele se baseia muito fortemente na teoria das imagens aristotélica, né, para desenvolvê-la na perspectiva de que tudo que nós vivemos radicalmente nos marca. Então, a filosofia, ela não deve buscar ideias fora da experiência, um acesso a algum conhecimento que está fora, mas exatamente mergulhar cada vez mais fundo nessa experiência da formação de imagens no corpo e na alma. Como essas imagens se imprimem e que tipo de operações é possível a filosofia criar para a percepção, para que da percepção se extraia o conhecimento. E aí ele vai dizer que algumas imagens se imprimem de maneira mais forte, algumas imagens de maneira mais fraca, e que é sobre esses graus de opacidade ou de vivacidade é que nós podemos extrair princípios gerais. Ele aponta em linhas muito gerais, né, o associacionismo, ele determina que existem 3 princípios para a gente relacionar as imagens da experiência, que são os princípios da semelhança, ou seja, aquilo que eu percepciono como igual, como semelhante, ele tende a criar leis de similitude para tudo que for semelhante a ele. Por exemplo, eu olho um passarinho, uma andorinha migra para não sei onde no verão, outra migra não sei onde para o verão, outra migra não sei onde para o verão, eu posso determinar que outras andorinhas daquela espécie migrarão. Isso tem a ver com princípios também do Descartes, de outra maneira também vai falar desses princípios de dedução, mas ele vai falar da ideia de dedução, enquanto o que o Hume está falando é que eu consegui fazer essa conclusão porque eu observei, a minha percepção detectou o comportamento das andorinhas, né? Caso as imagens dos fenômenos não se relacionem por semelhança, eles se relacionam por contiguidade. Então, digamos, uma andorinha voa, estou dando uns exemplos bem pueris mesmo, gente, mas só para tentar ficar mais fácil. Uma andorinha voa para o Ceará no verão. Outra andorinha voa para o Ceará no verão, eu concluo que todas as andorinhas voam. Mas eu também posso concluir que outros pássaros semelhantes à andorinha podem ir. Ou seja, se a gente pensar que aves são animais contíguos, né? Existem muitas espécies de aves que não são a mesma, mas que guardam um grau de contiguidade, eu posso extravasar a experiência da observação e inferir que
seres com qualidades contíguas tenham comportamento contíguos. E assim, o segundo princípio, que é o princípio da causalidade, que é, se eu tenho uma ação que gera uma consequência num determinado contexto, muito provavelmente, em outro contexto, aquela ação vai gerar uma resposta semelhante. Então, eu enfio meu dedo na tomada ligada aqui na casa do Chico, tomo um choque. Se eu for na minha casa, que eu vou estar em outra casa, em outra tomada, e enfiar o dedo numa tomada ligada na outra, eu vou ter o mesmo efeito de choque, embora em outra contingência, né, num contexto diferente. Ou seja, ações que geram efeitos, os mesmos determinados efeitos, num determinado contexto, uma determinada ação que gera um determinado efeito, ela estabelece um padrão de resposta fora daquele contexto específico que pode ser inferido. E aí, esse conceito de inferência é muito importante para o Hume, porque quando para o Hume a gente consegue observar as leis, a partir desses 3 princípios, extrair as leis que regem o real, eu começo a ter a possibilidade de inferir regras para o real. Ou seja, eu não preciso mais olhar para a andorinha para saber que esses princípios de comportamento podem acontecer. Vocês entendem isso, gente? Isso é bem importante. Ou seja, é uma ideia de que a abstração do conhecimento para o Hume, ela não vai ser algo inato, ligado à razão, aonde o corpo contribui muito pouco. Eu tenho que desenvolver as estruturas da razão para acessar esse saber que está em Deus, na criação, na natureza, onde quer que seja, mas que a própria mente já tem as estruturas para encontrar esse real, se ela se constituir de uma maneira racionalmente potente. O que o Hume vai falar é que é o contrário, esses estatutos filosóficos, né, que me permitem postular regras abstratas para entender o real, eles devem nascer da observação da experiência. E aí eu acho que quem conhece um pouco de filosofia inglesa, né, da tradição inglesa do pensamento moderno, gente, deve estar identificando muitos traços nisso que eu estou falando, né? Os ingleses são muito ainda empiristas, né? Eles são muito da observação das coisas, né? Da observação do real. Para desta observação do real, a gente extrair os generalizantes, né, as regras gerais do real, que são as inferências. Mas essas inferências, elas não estão dadas, elas são construídas pela percepção do real. Vocês entenderam até aí, gente? Muita informação, muito confuso. São 2 tradições, assim, bem diferentes, mas bem importantes. Sim, estamos juntos? Ótimo. Então, tentando amarrar essas 2 escolas, a gente chega no século XX com uma construção científica e filosófica da memória como uma faculdade humana. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas assim, o grande cara que criou as categorias de conhecimento brancas europeias e né, nossas, né, majoritárias, assim, foi o Aristóteles, né? E o Aristóteles, no Parva Naturalia, que é o grande tratado dele do conhecimento, ele separa, e essa mesma base é a nossa base que a gente aplica na escola, na divisão das categorias do conhecimento, até hoje na escola, né? Dentro da biologia e da anatomia, a memória chega como uma faculdade, né? Como uma das muitas faculdades do corpo. Então, nós temos as sensações, nós temos a racionalidade, nós temos a memória, e nós temos, como a ciência tem muita dificuldade de explicar como é que a gente cria e por que a gente cria, né? A faculdade de criação é algo muito misterioso para os cientistas, me parecem. Eles criaram uma outra faculdade para tentar explicar aquilo que eles não sabem muito bem explicar, que se chama imaginação. Né? Então, essa separação das faculdades, e que existiria uma faculdade da memória e uma faculdade da imaginação,
ela chega como um pressuposto dado no início do século XX. E a memória, ela vem quase que aquela ideia lá do Platão e do Aristóteles da reminiscência, né, da possibilidade da memória criadora, ela vai sendo, ela já foi desfigurada desde da oratória e da escolástica, e ela chega muito mal localizada, muito mal ajambrada no cientificismo moderno, né, principalmente no racionalismo e no empirismo. Porque existem os fenômenos inexplicáveis da memória. Por que a gente lembra de uma coisa e por que a gente esquece de outra? A memória, ela vem fundamentalmente ligada, primeiro, né, com a ideia de retenção. Então, a memória seria a faculdade da retenção. O que é memória? Memória é lembrar e esquecer. Eu lembro melhor disso, por que eu lembro disso? Não sei, eles não explicam os seus processos, mas eles qualificam como a faculdade da retenção. Enquanto que a criação seria ligada à faculdade da imaginação. Só que essa faculdade da imaginação, assim como ela pode criar coisas interessantes, ela também está ligada com loucura, com os sonhos, com os distúrbios todos, com tudo aquilo que eles também não sabem explicar. Então, memória e imaginação em ambos os projetos modernos são as duas faculdades do corpo, digamos, menos legitimadas, né? Menos integradas aos projetos filosóficos nesse lugar da ação do saber, né? Elas ficam muito muito residuais. E aí a gente chega no século XX, podemos dar mais um último slide, querido, com um autor que ele vai problematizar de uma maneira muito importante para nós esse conceito de faculdade como memória, que é um senhor chamado Henri Bergson, francês, homem branco, estamos com eles, mas em breve trarei outros autores e autoras para vocês, prometo. Mas o Bergson, ele vai trazer uma perspectiva... Alguém já ouviu falar do Bergson, gente? Que tá alguém descrevendo? Tá. Ele escreve um livro que se chama Matéria e Memória, onde ele vai propor uma relação entre corpo e alma na experiência da memória muito diferente das configurações filosóficas que foram construídas pela história da filosofia até então. Por quê? Em linhas muito gerais, deixa eu perguntar para vocês, se vocês pudessem desenhar o tempo, como é que ele seria? Um fluxo, um rio. Linear. Um rio, linear. Um fluxo, um rio linear. Mas por aí também. Ou seja, é como... uma coisa que ela começa, digamos, aqui a gente nasce, né? Aqui é onde a gente está agora, e eu vou vivendo. Nasci, caminhei, comi, virei adolescente, transei, fui para a faculdade, né? Uma série de etapas sucessivas que tem um começo e um fim, e a gente ruma sem volta para frente, né? A gente não pode voltar para trás nessa memória. É isso? Nesse processo, a gente só vai para frente na linha do tempo. Se a gente só vai para frente, como é que a memória pode ser a ida do sujeito ao passado? Se eu não posso voltar no tempo, a partir desse diagrama da linha. Ajudem a prof. Tá, mas a memória não trabalha de forma... ela pode ser que no corpo, estou pensando nisso, né? Mas ela não trabalha de forma factual, matérica, que nem aparentemente o tempo se manifesta nessas coisas. Então, ela tem um descolamento desse rigor matérico, nesse sentido, que me permite acessar ela de formas diferentes. Embora isso tudo... Eu estou chutando isso aqui, não tinha pensado nisso ainda, né? Mas aí vamos ver. Acho que talvez seja uma razão de ser.
Porque é também assim, né? A gente está falando de tempo cronológico, né? Que ela não funciona dessa forma, né? Ela não tem a... Estou perguntando para vocês, porque quando eu perguntei para os meninos, eles falaram todos na linha, né? Que é o diagrama que a gente usa mesmo, que é mais ensinado, né? A linha do tempo. Só que esse diagrama da linha do tempo, ele é exatamente problemático nesse sentido, porque ele parte do princípio que é o princípio científico do racionalismo e do empirismo, de que memória é construída no passado. A memória é a volta ao passado. Mas, se a gente não pode, numa linha que só vai para frente, voltar ao passado, a memória não pode ser a volta do sujeito ao passado, a memória precisa ser outra coisa. Esse foi um dos pontos de partida por onde o Bergson começou a pensar que talvez o nosso entendimento de memória como palavra que ele usa bastante, né? Como progresso, não é progresso, né? Ele tem uma outra palavra que ele usa, mas essa ideia de que é uma linha onde a gente vai progredindo rumo ao teleológica, perspectiva teleológica do tempo, né? Onde existe uma linha onde a gente vai avançando no tempo, ela não comporta ida ao passado. E aí ele vai pensar que talvez o que a gente chama de memória não seja ida a um passado, mas seja alguma outra coisa que demanda um outro entendimento de corpo, de percepção, de sensação e do próprio conceito de memória. Ou seja, ele vai sugerir que a memória não é um processo, como de fato não são as outras faculdades, que acontece compartimentado na mente. Agora eu tenho memória, agora eu paro de ter memória, agora eu tenho razão, agora eu paro de ter razão, agora eu tenho sensação. Mas de que as funções, isso já vinha desde o Aristóteles, né? O Aristóteles foi quem lançou as bases para isso. As funções do ser se construindo no tempo são funções cooperativas, ou seja, aquilo que eu senti muito rapidamente pode virar uma percepção, que muito rapidamente pode virar uma ideia, que muito rapidamente vira uma imagem, uma memória da ideia, que continua sendo atravessada pela força do tempo. Por quê? O que é o presente? O que a gente chama de presente? Onde é que está o presente? Já passou, já passou, já passou, passou de novo. O presente é sempre o passado do presente. O presente, porque é o que eu brinco, o tempo ele nunca para de tempar, ele nunca para de agir sobre nós. Ele nunca nos permite essa retirada de nós fora do tempo para nós termos a perspectiva de nós sobre o tempo. Vocês entendem, gente? O que nós criamos quando a gente cria a filosofia, quando a gente cria essas coisas que suportam ao tempo, é o nosso esforço de tentar nos afastar do tempo biológico para tentar refletir sobre esse tempo. Mas, de fato, estarmos vivos é sempre estarmos sendo atravessados pela grandeza tempo. De uma forma em que as faculdades, ou elas entram num processo convulsionante de cooperação para tentar dar conta de elaborar a experiência no tempo, ou a gente se ampara em processos que são processos muito estáticos frente à complexidade de nós estarmos sendo atravessados pelo tempo. Então, ele vai, resumidamente, não sei se vocês conseguiram ler ali, vou desacelerar um pouquinho, né? Não sei se as coisas que eu vou trazer aqui escritas vão ajudar mais ou vão atrapalhar mais, mas interessa muito para o Bergson como é que poderiam se dar essas prolongações do real no presente. E como é que se dá esses movimentos entre o vivido e o vivente do presente? Como é que aquilo que a gente chama de faculdades, que em última instância são
todos os processos humanos de produção de saber e de experiência, como é que eles se convergem para que a gente dê conta de poder refletir sobre o tempo. E essa reflexão é o que ele chama de memória. Só que não é mais a memória racionalista, não é mais a memória puramente perceptiva. É uma memória que entende o sujeito como fluxo se construindo no tempo. E aí, gente, pode avançar um slide, agora a gente está na reta final da aula, gente, que eu me passei um pouquinho como sempre. Não tem problema. Oi? Não tem problema quanto ao tempo. Eu acho que tem por causa do pessoal, né? Eu não quero que eles percam os outros compromissos deles. Mas, para encerrar, né? Então, ele vai propor, ao invés de linha, uma coisa que quando vocês começarem a estudar a memória, vocês vão ver muito, que é o famoso cone do Bergson. O que é o cone do Bergson? É o cone da memória, aonde esse plano, que é o paralelogramo cinza que vocês estão vendo, ele, para o Bergson, é o plano do presente, e o cone é o corpo memória em agenciamento com esse presente. Ou seja, a nossa relação com o tempo, ela é uma relação de pressão. Percebam que o vértice do cone está para baixo. Ele está afunilando para baixo. Ele não é um cilindro, né? Ele não é uma pirâmide. Ele vai afunilando o vértice. Por quê? Vocês entenderam essa disposição que eu falei, gente? O cone azul é o nosso corpo memória. O plano do paralelogramo é o que a gente chama de presente como horizonte utópico, porque o presente está sempre em fluxo, né? O presente acontece e já muda, acontece e já foi, e já foi, e já foi. Mas para o Bergson, o que é o presente seria o ponto P, que ele fala que eu não consegui colocar, seria exatamente o encontro. Vocês estão vendo vocês veem o meu mouse? Não, Chico? Não. Mas dá para entender ali, que é bem no pontinho. Uhum. Não dá para ver teu mouse também, Chico. Eu vou mostrar, agora vai dar. Aqui, né? Aí. Uhum. Isso. Esse vérticezinho seria o que ele chama do ponto P, que é o ponto do presente, que para o Bergson é onde acontece a memória. Ou seja, o que ele chama de memória é as respostas que nós construímos no presente para a experiência do presente. Porém, essa memória, essa construção, essa resposta, ela é resultado da pressão, do afunilamento de todas as nossas memórias para a questão presente. Ou seja, dentro de nós, a nossa memória é todo o conteúdo que está dentro do cone. Todo o azul é a nossa memória. Essa memória, vocês percebem que para o Bergson, ela não está hierarquizada. Ela não tem uma faculdade aqui, outra faculdade. Ela é um turbilhão. Ela é um turbilhão onde o que eu sinto constrói o que eu percepciono, que constrói a minha ideia, que volta para o que eu sinto, que volta... Todas aquelas coisas que eram faculdade, para o Bergson, elas são fluxo de produção de conhecimento, fluxo de produção de vida. E nesse fluxo todo, que é imenso, que em última instância, se a gente pensar, essa boca, ela cresce para onde, né? Talvez para a junção das memórias coletivas, a gente não sabe, mas dentre todas as minhas memórias e todos esses saberes, essas informações que me constituem, aquilo que a gente chama de presente é um conjunto de forças que me pressiona para que eu produza uma resposta. Eu preciso ter um instante de resposta, que é a consciência. A consciência, para o Bergson, está ligada com essa possibilidade da gente, através do encontro presencial e das provocações e da pressão do presente, a gente articular o nosso turbilhão do vivido e produzir, pressionando, produzir uma resposta
Por exemplo, eu estou falando aqui para vocês, eu estou usando uma palavra e não outra. Eu estou usando uma ideia e não outra. Eu estou mexendo o dedo de uma maneira e não outro. Tudo isso é que a minha memória, o meu corpo memória em fluxo está conseguindo escolher diante do conjunto de pressão que é estar aqui dando aula para vocês aqui no Chico, com essa câmera, com esse aporte e não de outra maneira. Então, a memória, ela é constituída pela especificidade do encontro entre nós e aquilo que configura o presente como consciência da experiência. Os materiais que vêm desse encontro já entram no cone e já voltam imediatamente a turbilhonar caoticamente e gerar mais memória. E nós seríamos os sujeitos que se constituem neste fluxo, neste processo. A teoria do Bergson ela é muito mais do que isso, gente, mas eu estou fazendo um recorte muito simples, porque a partir daqui a gente tem uma ideia radicalmente diferente de tempo. O tempo não é mais uma linha. O tempo é um encontro, onde eu me constituo com uma grandeza abstrata, né, uma grandeza física abstrata, mas que no meu corpo ela vai se dar especificamente pelo tipo de ponto P que eu construí, pelo tipo de perguntas que se apresentam para mim e pelo tipo de construção geral através da memória que eu consigo constituir para enfrentar o real, para enfrentar as provocações do presente. Patrícia? Oi? Não, a Alana levantou a mãozinha para falar ali e eu também queria falar alguma coisa só para dialogar mesmo e tá muito legal isso aí tudo. A Alana quer falar primeiro? Desculpa. Fala aí, Alana. Pode ser. Primeiro eu queria voltar um pouco naquela coisa da memória, que eu até anotei aqui para não esquecer, do tempo, né? E de como se a memória seria um resgate ao passado e que não é. E daí eu comecei a pensar em como que a gente se relaciona com a memória, né? Porque quando a gente lembra de alguma coisa, não necessariamente a gente lembra de tudo, às vezes também muita invenção da nossa cabeça, ou coisas que, tipo, tem coisas que eu não sei se eu sonhei ou se eu lembro, sabe? Então, essas coisas assim, e até de, tipo, do sentido mesmo, assim, que eu fico pensando dessa coisa da memória, que a gente lembra de algo que está no passado, mas todos os nossos outros sentidos, eles apontam que a gente está em outro lugar, em outro momento, em outro, né? Tipo, outro espaço-tempo. Só que daí eu fico pensando também que, tipo, isso não nos garante também, porque os nossos sentidos também nos atrapalham nisso. E eu lembrei de um tio meu, por exemplo, que ele tinha Alzheimer. Então, volta e meia, ele estava numa conversa que ele já tinha tido. E as percepções dele enganavam ele, porque ele via as pessoas, só que ele não via, tipo, não via eu. Ele via a tia dele e estava falando como se ele estivesse conversando com a tia dele em 1900 e não sei quanto, assim. Então, não sei, foi só coisas que eu fiquei pensando, assim, né, nessa coisa do presente, da linha do tempo, e como que a gente não consegue voltar, porque o nosso corpo, querendo ou não, está aqui, né? E como, enfim, essa coisa até de corpo, memória corporal, essas coisas assim. E daí, nessa coisa do ponto desse triângulo aqui, do Bergson, eu fiquei pensando, que tu falou que não é hierarquizado, né? Porque também, tipo, no momento presente, seria insustentável a gente lembrar de tudo. Então, a gente vai acessando coisas aos poucos, né? Tipo, daí é isso, daí tu fala uma coisa, isso me acessa uma memória que eu vou trazer, que eu não fico o dia todo pensando no meu tio e no seu, sabe? E daí eu pensei, daí também, tipo, daí tu tava falando assim, porque eu me mexo de alguma forma, não sei o quê. Eu fico pensando também nessa memória que ela não é só mental, porque às vezes a gente fica com essa coisa da memória e, tipo, dessa quase como uma narrativa ali, assim. Mas a memória eu acho que está em tudo, assim, é o jeito que eu me movo,
Isso eu não preciso ficar pensando, agora eu vou levantar a minha mão, porque o corpo lembra de como fazer isso, assim. Eu fiquei viajando muito, desculpa. E dessas outras memórias, assim, tipo, de memórias de pensamento mesmo, que às vezes você não consegue colocar. Eu lembro de coisas que eu pensei, mas eu não consigo colocar elas em um tempo. Eu sei que algum dia eu pensei algo, tipo, eu lembro que quando eu era criança eu ficava pensando, o que eu vou pensar quando eu tiver não sei quantos anos? E eu não sei colocar essa memória, mas eu sei que tem isso, assim. E dessa coisa também de tentar lembrar o que tu sabe que tu sabia. Realmente eu viajei muito aqui nas coisas que tu foi falando, assim. E até de conversas, assim, acho que agora, principalmente em tempo de quarentena, volta e meia eu encontro os meus amigos virtualmente, assim, e a gente fica contando histórias do passado, relembrando momentos, e é muito engraçado isso, porque eles lembram de coisas de mim que eu não lembro. E eu lembro de coisas deles que eles não lembram, assim, tipo... e daí sempre eles falam uma coisa, eu penso, não, é bem a minha cara, eu faria isso, mas eu não lembro de fazer, mas é possível que eu tenha feito, assim. E como, enfim, falar de memória sempre vai nos trazendo muitas coisas, né? Tipo, é isso, só compartilhar a loucura. Eu queria aproveitar também que a gente te interrompeu, Patrícia, e falar para o André aqui, para o Alexandre também, que o Meet Jitsu tem esse recurso da mãozinha aqui, ó, levanta para falar, se quiserem usar. Sim. Fati também, assim, tipo, fulano quer falar, mãozinha levantada, isso. Eu queria também comentar, super bacana tudo isso, e como eu fiquei, então, pensando até naquela questão em relação à imagem de tempo linear, né, e o tempo da ciência, e que aqui nesse entendimento a memória é algo que se atualiza, ela não é algo que está lá atrás, né? Ela é algo que se atualiza aqui e agora. Então, por isso que ela consegue lidar com esse tempo até que não é... Até com o tempo linear, de certa forma, seria possível pensar que é possível, porque é aqui e agora, em inglês, actual, né? Atual, que quer dizer presente também, presente concreto, aqui e agora, né? Então, da ideia da memória como uma espécie de atualização, né? Que traz esse cone maravilhoso dele aí, que fala da percepção também, porque a gente sabe que a percepção é sinestésica, né? A gente percebe por vários sentidos e percebe tanto fisiologicamente quanto culturalmente as coisas, né? E que tudo isso está nesse turbilhão que, quando no aqui e agora a gente atualiza, né? Vem misturado com essas coisas, né? Vem mais impregnado de uma coisa que outra, às vezes pode vir de novo de outra forma até, porque é dinâmico esse turbilhão, e as coisas que a gente acessa são muito contextuais, muito circunstanciais, né? Estou vivendo isso aqui agora, com a cabeça cogitando tal coisa, tem até a ver com um pouco com a maneira como se formam as redes sinápticas, né? Que elas se reformam, se modulam, se ajeitam também, né? Então, eu, numa determinada época, estou com um certo fluxo sináptico, e em outra época eu estou com outro, então a mesma coisa vou perceber de forma diferente, né? Essas coisas estão super ligadas, assim. O Bergson, assim, ele nos traz uma questão bem legal, que é muito diferente o que ele propõe, porque, assim, se a gente imagina que a memória é uma faculdade, como vinha sendo tratado, né, nos projetos filosóficos e na ciência anteriores, então ela é quase que ela é um almoxarifado do passado. Eu brinco que a memória nesses projetos ela é um almoxarifado do passado, um lugar ali onde a gente despeja, né, tudo que a gente viveu, aquela ideia lá da reminiscência, a anamnese do Platão, né, de uma memória volutiva, uma memória ativa, ela fica de lado. Então, o trabalho da memória, da boa memória, seria lembrar bem, lembrar o que realmente aconteceu, né? Quem tem boa memória é quem lembra bem.
isso ainda é, em boa parte, o senso comum, né? Quem é que tem memória? Quem tem memória é quem lembra. E quem lembra exatamente o que aconteceu. Quem lembra de uma forma diferente o que viveu já tem má memória, né? Por quê? Isso está ligado à ideia de memória como faculdade, como uma coisa que tem que guardar no tempo, na sua faculdade, aquilo que a gente viveu. Fechadinho, né? A memória, para ela sobreviver nesse conceito, ela tem que estar fechada. Aquilo que eu vivi, pum, vai ficar lá guardadinho numa gaveta. E aí eu lembro uma experiência, eu vou contar muito rápido, muito legal, que teve no DAD, logo que eu entrei, eu dei uma disciplina eletiva sobre essas coisas, claro, a ver com a minha pesquisa. E aí, uma das pessoas que participou foi a Vitória Titon, que é uma ex-aluna muito querida. E aí ela criou um exercício que era assim, ela tinha que... o pessoal já está saindo, já vou encerrar então, gente, só vou contar essa história e jogar a provocação para vocês. E aí ela criou um exercício onde ela resgatava um caso que aconteceu com ela criou uma performance, né, que ela fazia assim, ela, a uma certa altura, ela ligava para a mãe dela e ela disse que ela não combinou com a mãe dela. Ela estava contando a história de um momento que foi o momento mais... que ela teve mais medo na vida, que foi quando ela era criança, elas estavam no shopping, e o irmãozinho da Vitória, ele se perdeu. E aí a mãe dela, assim... E eu perguntei, mas Vitória, tu sente que durou quanto tempo isso? Ela falou, mas ele ficou perdido muito tempo. E o meu pai, eu me lembro que o meu pai era um homem grande, daí ele subiu na mesa e ele começou a gritar. E aí, de repente, o meu irmãozinho veio e saiu de uma livraria, acompanhado de não sei o quê, e contou toda uma história. E ligou para a mãe dela. E aí, oi, minha filha, falou, mãe, tudo bem, eu estou fazendo aqui um trabalho na faculdade, eu estava contando a história de quando o Mano sumiu. O Mano ficou perdido um tempão, né? Ela falou, não, minha filha, ele não ficou perdido nem 5 minutos. Falou, não, mãe, ele ficou perdido muito tempo, porque eu me lembro. Aí ela dizia, não, Vitória, porque tu estava com medo. E eu me lembro que o pai subiu na mesa para olhar onde é que ele estava, e tu começou a gritar, e ele falou, não, minha filha, teu pai, imagina que o teu pai ia subir na mesa, tu consegue imaginar teu pai subindo na mesa, tem nada a ver com o temperamento dele. E ela subiu sim, mãe, porque eu lembro do pai subindo na mesa. E aí, assim, o Mano saiu, ele estava numa livraria, aí ela falou, não, Vitória, ele tinha subido de escada rolante, depois ele desceu. Tipo, não tinha nada. A única coisa comum que tinha entre as duas histórias era que o menino sumiu. Agora, quanto tempo, quem se achou? Nada. Ou seja, estou contando isso porque a partir um pouco dessa problemática final aqui da memória, não mais como a gente poder pensar, não mais a memória como uma faculdade, mas a memória como um fluxo, é que eu lanço a pergunta da semana para nós pensarmos, que é, memória é retenção ou memória é criação? A gente cria memória ou a gente lembra? Memória é lembrar ou a memória é criar o que a gente viveu? Que o pessoal já está, tadinho, já avancei muito, né? Já são meia hora quase. Vamos encerrar hoje, minhas queridas, meus queridos. Então, muito obrigada pela paciência, por estarem comigo. A transmissão, acho que hoje deu certo, graças ao Chico. E voltamos, então, para o nosso último encontro síncrono, nesse primeiro momento, na segunda que vem. Tá bom? Beijo, obrigada.